Então vamos lá, Lucas capítulo 14, versículo 7 ao versículo 14. Lucas 14, de 7 a 14, nos diz assim: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então, você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então essa é a parábola contada por Cristo Jesus. Algumas vezes nós temos o costume, o hábito de, após o culto, por exemplo, nós saímos para lanchar, para comer alguma coisa juntos, né? Para ter aquele tempo de comunhão, de descontração com os irmãos. E isso acontecia também entre os judeus. Era um hábito entre eles, no culto pela manhã, no sábado, na sinagoga, após o culto, as pessoas se reunirem em alguma casa para almoçarem juntos. Então sempre havia alguém que cedia a casa, convidava as pessoas para que pudessem, no sábado, na hora do almoço, desfrutarem do mesmo banquete, sentarem juntos à mesa. E aqui, nesse contexto dessa parábola, onde Jesus conta, tinha acontecido justamente isso. Ele havia ido à sinagoga, como é de costume dele, e ele recebeu o convite para almoçar na casa de um fariseu. Mas esse convite não foi por questão de simpatia, hospitalidade, camaradagem, amizade, não foi. O texto deixa claro aqui que os sacerdotes queriam observar Jesus, queriam testá-lo, colocá-lo em prova. Eles queriam armar uma cilada para Cristo Jesus. E aparentemente essa cilada estava pronta. No versículo 2 diz assim: eis que diante dele se achava um homem hidrópico. O que era esse homem? A hidropia, a gente pode vulgarmente chamar, é um inchaço do corpo. O corpo vai inchando de tal maneira que parecendo que está cheio de picadas de abelhas, por exemplo, algo do tipo. E aí esse homem aparece diante de Jesus. Alguns estudiosos do texto bíblico vão dizer que possivelmente esse homem foi colocado de propósito na frente de Jesus Cristo. Eu não duvido muito por causa do contexto. E eles queriam saber o que Jesus iria fazer com aquele homem. Será que Jesus iria curá-lo? E os fariseus já haviam repreendido Jesus a respeito dessa prática de cura no dia de sábado. E aí, Jesus se dirige a esses homens, aos intérpretes da lei e aos fariseus, e perguntou: é lícito ou não curar no sábado? O próprio Jesus já coloca a questão em pauta, mostrando esse entendimento que ele tinha da prova que ele estava sendo colocado. E aí ele joga a questão para os fariseus, para os intérpretes da lei: é lícito ou não curar no sábado? Quando eles receberam a pergunta de volta, o texto diz aqui, versículo 4, eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou e mandou embora. Então, como ninguém tinha nenhum argumento contra a cura, Jesus curou aquele homem.
E aí, Jesus propôs uma outra questão, apelando para o senso de compaixão, de misericórdia daqueles homens, se é que eles tinham isso. Ele diz assim no versículo 5: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo sendo dia de sábado? Ou seja, se alguém precisa de ajuda, se alguém precisa de socorro, ainda assim, porque é sábado, vocês não vão trazer essa ajuda, não vão oferecer este socorro? E aí o versículo 6 diz, novamente, eles não puderam responder nada. O motivo porque eles não responderam a Jesus esses dois questionamentos é que eles sabiam que a lei de Moisés não tinha nada que proibisse cura, a misericórdia, a ajuda àquele que tem necessidade no dia de sábado. Porém, a lei que eles criaram, a lei dos anciãos, proibia fazer qualquer tipo de bem. Eles ficaram numa situação complicada. Se eles falassem que não podia, estavam contra Moisés. Se falassem que poderia, eles estavam anulando as suas próprias leis. Então, preferiram ficar calados. Na verdade, eles preferiram preservar a sua própria lei. E nesse ambiente hostil que Jesus estava, esse ambiente de prova, esse ambiente de perseguição a Cristo Jesus, ele traz uma questão aqui de uma observação que ele teve naquele momento. Ele observou que alguns dos convidados, de forma egoísta, estavam se achegando e escolhendo os melhores lugares à mesa. E aí Jesus conta uma parábola, então, para mostrar que dentro desse contexto de oferecer misericórdia, oferecer compaixão, amor, o próprio ato daqueles convidados estava demonstrando que eles eram egoístas. Eles pensavam somente em si mesmos. Eles pensavam no melhor para si. Então, Jesus conta uma parábola. E essa é uma parábola um pouco diferente porque ele coloca os seus ouvintes como personagens. Ele diz assim, se alguém convidar você para o casamento, não sente no lugar de honra. Não vá escolher o melhor lugar. E onde era o lugar de honra? Na mesa onde as pessoas se sentavam, na cabeceira ela formava tipo a letra U, né? Em que na ponta ficava o anfitrião e do lado direito e do lado esquerdo ficava os lugares de honra. O esquerdo primeiramente, depois o direito. E aí alguns convidados na parábola de Jesus estavam correndo para sentar nesses dois lugares, no esquerdo e no direito. São lugares de honra. Era a mesma coisa que estava acontecendo no almoço que Jesus participava. Ele percebeu que as pessoas estavam meio que disputando esses dois lugares. Jesus então aqui transmite uma lição de humildade. Aparentemente parece uma questão de etiqueta que Jesus está ensinando, né? Olha, não sente no melhor lugar, procure um lugar mais humilde, depois você vai para aquele lugar como se fosse uma etiqueta, mas é muito mais profundo do que isso. Jesus está aplicando aqui um provérbio que aquelas pessoas conheciam, um provérbio de Salomão. Lá em Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7, diz assim, não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Então esse provérbio era conhecido, olha, melhor você ser honrado, ser chamado à presença do príncipe, da autoridade, do que você ser expulso da presença dele. Fala, sai daqui, aqui não é o seu lugar. É muito pior. E na parábola que Jesus conta, os convidados estavam tentando ocupar os lugares de honra e chega alguém mais importante do que aqueles que tentaram o lugar de honra. E quando chegava alguém mais importante, alguém de maior destaque, o anfitrião não poderia deixá-lo sentar em um lugar mais humilde, um lugar mais discreto. Ele tinha que conduzi-lo até os melhores lugares, porque senão ele estaria faltando com uma regra básica de etiqueta no contexto judaico. Os doutores da lei, então, os fariseus, eles eram conhecidos popularmente já
por sempre quererem os melhores lugares. O correto que Jesus ensina aqui, então, é que é sempre melhor ocupar o lugar de menor destaque, para que você seja honrado diante de todos, sendo conduzido para um lugar de destaque. No versículo 11 ele diz: porque todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Jesus deu um bom exemplo prático do dia a dia deles a respeito de humildade, mas também Jesus não ficou limitado a só ser humilde, mas a demonstrar o amor, a demonstrar misericórdia. No versículo 12, ele agora se refere, ele se direciona ao anfitrião. Ele diz: olha, quando você for fazer um jantar, um almoço, uma ceia, um lanche, não chame só os seus amigos, irmãos, seus parentes, seus vizinhos ricos. Porque você pode fazer isso pensando assim: eu vou convidá-lo para que ele me convide também, para que ele possa um dia também me oferecer um jantar, um almoço. E Jesus, pelo contrário, chame os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque eles não têm condições de oferecer um banquete. Então, quando você oferece a eles, você está dizendo assim: olha, vocês não têm a obrigação de me retribuir, porque vocês não vão ter condição de fazer isso. O que Jesus está colocando em outras palavras aqui é a ideia de dividir os recursos que nós temos sem pensar em receber nada em troca. Eu não divido o recurso que eu tenho como investimento. Num aspecto, olha, se eu compartilhar algo que eu tenho aqui, pode ser que a pessoa me dê muito mais. Não funciona assim. Jesus está ensinando justamente o contrário. Diferente do que as pessoas buscam recompensas, a recompensa que Jesus coloca aqui é o do próprio Deus. Ele diz: a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ou seja, a recompensa daquele que abre o coração, é misericordioso, compartilha as suas coisas sem pensar em benefício próprio, a recompensa dele não se limita aqui, se expande, ela tem o alcance da vida eterna. Ou seja, alguém que faz um favor ao outro pensando numa recompensa imediata, num favor agora, é muito pouco. O que nós temos que pensar é nas recompensas eternas que nós teremos quando agimos com misericórdia, com amor, em humildade. Os nossos atos não devem ser praticados sem esperar reciprocidade. Nunca faça algo pensando como alguém poderá lhe pagar. Eu sempre costumo dizer a respeito disso, por exemplo, quando tratamos de empréstimos financeiros entre cristãos. Se alguém, por exemplo, chega para você: olha, meu irmão, eu estou passando por uma situação difícil financeiramente em casa, eu preciso que você me empreste um dinheiro. E aí você analisa a sua condição financeira: olha, eu tenho condições de te emprestar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você diz assim: eu tenho condições de te emprestar, você empresta. Se esse irmão te pagar, bem, não tem problema. Mas se ele não te pagar, também não tem problema. Por quê? Porque você deveria ter emprestado sem pensar no retorno, sem pensar nos juros que você poderia adquirir desse irmão. Se você emprestar, empreste de modo voluntário, em amor, como se tivesse dado. Se o irmão quiser retribuir, beleza, mas você não buscou esta retribuição. Essa é uma aplicação prática a respeito do que Jesus está falando aqui. É claro que Jesus não está nos restringindo: então eu não posso oferecer um almoço, um jantar, convidar para vir aqui em casa alguém que tenha condições de me retribuir. Não é isso que ele está dizendo. Mas não faça isso pensando na retribuição. Faça por puro amor, por pura disposição do seu coração. A gente vê nesse texto, nessa parábola de Jesus, que a humildade é indispensável na vida do verdadeiro cristão. Mas presta atenção: não seja um falso humilde, aquele tipo de pessoa que se faz de coitado.
para que as pessoas possam lhe oferecer algo. Eu conheço pessoas assim, que se fazem de coitadinhas, de miseráveis, tem dó de mim, não, não é isso que Jesus está falando. É de você verdadeiramente ser humilde no seu coração. Verdadeiramente você sentar no lugar mais humilde, mas não ficar esperando. Agora eles vão me chamar para ir para frente. Um lugar de destaque, não. Porque mesmo se ninguém te chamar para ir para frente, ainda assim você estará satisfeito. Essa é a ideia. Então, sejamos humildes, verdadeiramente humildes. Não busque também o reconhecimento de honra. Não fica, por que não me chamam? Por que não me homenageiam? Por que não me dão um destaque? Por que não falam bem do meu nome? Por que não me elogiam? Por que o meu nome não está numa plaquinha de funcionário do mês? Não busque honra para você. Lembre-se de uma coisa, a nossa honra está em Cristo Jesus, na cruz do nosso Salvador. Toda honra é a Ele. Nós não precisamos disso. E uma terceira aplicação, aceite uma ajuda quando você precisar. Não tenha orgulho de quando alguém vier te ajudar de modo voluntário, de modo amoroso. Porque às vezes a gente, na nossa sociedade, a gente fica pé atrás quando alguém faz um favor pra gente. Em vez do favor, eu vou ter que pagar esse favor de alguma maneira. Não. Se você recebeu de forma amorosa um favor, a ajuda de alguém, só seja grato. Valorize a amizade que você está recebendo, o afeto que você está recebendo. A gente não tem a obrigação de pagar por favores. Esses dias eu estava ouvindo uma coisa interessante a respeito da expressão obrigado. Quando você recebe algo, geralmente você diz, né? Obrigado. Mas essa palavra, ela está embutida uma responsabilidade. Como se você estivesse dizendo assim, você me deu um favor, agora eu sou obrigado a retribuir esse favor. Então talvez essa palavra obrigado não seja tão adequada assim no usar no nosso vocabulário. Talvez quando você receber uma ajuda, um benefício, um socorro, use a palavra grato, porque é de gratidão. E gratidão não está ligada à retribuição. Talvez a gente possa pensar mais até sobre essa palavra, né? Eu sei que a gente fala sem pensar na profundidade dela, do obrigado. Mas pense nisso. Então por isso, não pense que você vai ter uma obrigação de retribuição quando alguém age com amor na sua vida. Porque Deus já irá retribuir aquela pessoa que lhe ajudou. E a gente tem uma expressão, né? Quando recebemos uma ajuda, um favor, e a gente fala para a pessoa, olha, não precisa não, eu preciso de nada em troca não, tá tranquilo. Aí geralmente alguns falam que Deus lhe pague. Como se Deus tivesse a responsabilidade de pagar. A ideia não é essa. A pessoa que faz isso em amor, ela não está buscando um pagamento, porque ela já tem esse pagamento que foi a vida eterna que Cristo pagou na cruz por ela. Pense nisso. Pense nessa parábola sobre humildade, sobre compaixão, sobre demonstrar amor gratuito, amor sem visar recompensa, sem retribuição. Simplesmente ame, simplesmente cuide, simplesmente ajude aqueles que precisam. Amém? Fiquem na paz e até mais.